Você já percebeu que, quando está sempre disponível para alguém, essa pessoa parece não te valorizar? Mas no momento em que você para de se importar, de repente, ela começa a sentir sua falta. Parece mágica, mas é pura psicologia. E mais, é um princípio que os grandes filósofos estoicos já compreendiam há milhares de anos. A verdade é que o ser humano só valoriza o que sente que pode perder. Quando você se afasta, as pessoas começam a perceber o que tinham e muitas vezes querem desesperadamente recuperar isso. Isso acontece em relacionamentos amorosos, amizades, no trabalho e até nas dinâmicas familiares. Mas por que isso ocorre? E mais importante, como você pode usar esse conhecimento a seu favor? Se você já se sentiu ignorado, rejeitado ou como se estivesse sempre correndo atrás de pessoas que não demonstram o mesmo interesse, este vídeo vai mudar completamente sua forma de enxergar as relações. Você vai entender o poder do desapego, a força da ausência e como virar o jogo para que as pessoas comecem a te buscar, ao invés de você implorar pela atenção delas. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já experimentou essa sensação de ser ignorado, mas quando parou de se importar, a outra pessoa voltou correndo? Vamos conversar sobre isso. Agora, vamos direto ao primeiro ponto, o paradoxo da indiferença e por que menos esforço, muitas vezes, gera mais resultados. Existe uma ironia cruel na natureza humana. Quanto mais você corre atrás, menos valor você tem. Quanto mais você se distancia, mais as pessoas te querem de volta. Isso pode parecer injusto, mas não é. Na verdade, é um mecanismo psicológico que governa as interações humanas. Se algo está sempre disponível, é considerado comum. Mas se algo se torna raro ou difícil de alcançar, seu valor dispara. Imagine alguém que te manda mensagens o tempo todo, responde imediatamente e está sempre disponível. No início pode parecer atencioso, mas depois de um tempo perde a graça. Agora pense no contrário, aquela pessoa que some por dias, que parece estar ocupada com a própria vida, que não demonstra desespero para falar com você. Essa pessoa se torna intrigante. Você começa a se perguntar, será que fiz algo errado? Será que ela perdeu o interesse? E é exatamente essa incerteza que prende sua atenção. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A forma como você reage à indiferença dos outros pode definir se você será visto como alguém valioso ou como alguém descartável. Quando você demonstra que precisa da atenção de alguém para se sentir bem, está entregando seu poder. Mas quando você mostra que é autossuficiente, que não precisa da validação de ninguém, você se torna magnético. Isso acontece o tempo todo em relacionamentos. Você já notou que quando está completamente apaixonado e demonstrando todo o seu amor, muitas vezes a outra pessoa começa a se afastar? Mas no momento em que você se cansa e decide seguir sua vida, de repente essa pessoa reaparece mandando mensagens, tentando puxar assunto. Isso não é coincidência. É o paradoxo da indiferença em ação. O problema é que a maioria das pessoas age no impulso. Quando sente que está perdendo alguém, se desespera e tenta compensar com ainda mais atenção. Isso só piora a situação. O segredo é fazer o oposto. Quando perceber que alguém está te ignorando, não corra atrás. Aceite. Recue. Deixe a ausência fazer seu trabalho. Pense nisso como um jogo de poder. Quem demonstra menos necessidade tem mais controle. Se você está sempre presente, se torna previsível. Mas se você se retira, cria uma sensação de incerteza que faz com que as pessoas te percebam de forma diferente. Quer um exemplo prático? Experimente não responder imediatamente a uma mensagem. Diminua sua disponibilidade. Foque mais em você. No começo pode parecer estranho, mas em pouco tempo você verá como as pessoas começam a se esforçar mais para ter sua atenção.
porque agora sua atenção tem valor. E esse é apenas o primeiro princípio. No próximo tópico, vamos falar sobre o erro de parecer sempre disponível e como essa atitude pode destruir seu valor sem que você perceba. Se tem algo que destrói a sua importância nas relações, é a excessiva disponibilidade. Quando você está sempre ali, pronto para responder mensagens imediatamente, aceitando qualquer convite e se esforçando demais para manter contato sem perceber, você se desvaloriza. Você transmite a mensagem inconsciente de que seu tempo e sua atenção não são valiosos. E o que acontece quando algo não tem valor? As pessoas ignoram. Isso acontece porque a mente humana funciona por contraste. O que é raro é desejado. O que é comum se torna descartável. Se alguém percebe que pode te ter a qualquer momento, que você sempre diz sim para tudo, essa pessoa não sente necessidade de te conquistar, de te valorizar ou de se esforçar para te manter por perto. Vamos a um exemplo clássico. Você já tentou marcar algo com alguém e essa pessoa sempre parecia ocupada? O simples fato de ela não estar disponível imediatamente te fazia querer ainda mais aquele encontro. Agora pense no contrário. Já teve alguém que insistia demais, que mandava mensagens o tempo todo, que queria te ver a qualquer custo? Isso fez você sentir mais ou menos vontade de estar perto dessa pessoa? Exatamente. Sêneca dizia: o homem que está em toda parte não está em lugar nenhum. Se você se doa demais, se espalha tentando agradar a todos, acaba sendo visto como garantido. Mas quando você é seletivo com seu tempo, quando demonstra que sua atenção precisa ser conquistada, você se torna alguém de valor. Isso não significa ser frio ou distante o tempo todo. Significa entender que sua presença precisa ter peso. Se você estiver sempre acessível, sua ausência nunca será sentida. Então, aprenda a dizer não, a se afastar quando necessário e a não se preocupar em sempre estar disponível para todos. Quer uma técnica prática? Diminua o ritmo das suas respostas. Se alguém sempre espera que você responda em segundos, comece a demorar um pouco mais. Se alguém sabe que você aceita qualquer convite, experimente recusar alguns. Deixe claro que sua vida não gira em torno de ninguém. Aos poucos, você verá como as pessoas começam a te procurar mais. E esse princípio se conecta diretamente ao próximo ponto: o efeito psicológico da ausência. Como a sua falta pode ser mais poderosa do que sua presença? Vamos descobrir. Você já percebeu que só sente saudade de algo quando aquilo não está mais ao seu alcance? Isso acontece porque a mente humana não valoriza o que tem garantido, mas sim o que teme perder. Quando você se afasta, quando para de estar sempre disponível, você cria um espaço que obriga a outra pessoa a perceber seu valor. A ausência desperta curiosidade, cria mistério e ativa um mecanismo psicológico poderoso: o medo da perda. O filósofo estoico Epicteto dizia: se você quer ser respeitado pelos outros, o melhor é se respeitar. Somente assim você fará com que os outros te valorizem. E uma das formas mais eficazes de demonstrar respeito por si mesmo é não estar sempre acessível para quem não te valoriza. Pense nos artistas e influenciadores que somem por um tempo. Quando voltam, as pessoas querem saber onde estiveram, o que aconteceu. Agora, pense em alguém que está sempre postando, sempre disponível, sempre ali. O impacto da presença constante é reduzido, enquanto a ausência gera um efeito magnético. Isso acontece em todas as áreas da vida, no amor, na amizade, nos negócios. Um exemplo clássico é quando você para de mandar mensagens para alguém. No início, essa pessoa pode não notar, mas com o tempo começa a se perguntar: por que essa pessoa sumiu? Será que encontrou algo melhor? Será que já não sou importante para ela? E de repente, aquela mesma pessoa que não te dava atenção começa a te procurar.
Agora preste atenção. Isso só funciona se sua ausência for autêntica. Se você se afasta esperando desesperadamente que a outra pessoa perceba e volte correndo, isso não é desapego, é manipulação, e as pessoas percebem isso. O segredo é realmente focar em você, na sua vida, nos seus objetivos e deixar que a ausência faça seu trabalho naturalmente. Se você sente que está sempre correndo atrás, tentando agradar, tentando ser notado, experimente o oposto. Desapareça um pouco. Saia menos, poste menos, fale menos. E veja como as dinâmicas mudam. E isso nos leva ao próximo ponto. Como sair da posição de quem busca e se tornar o buscado. Quer virar o jogo de vez? Então preste atenção no que vem a seguir. A maioria das pessoas passa a vida toda correndo atrás dos outros, buscando aprovação, tentando ser aceito. Isso acontece porque fomos condicionados a acreditar que quanto mais demonstramos interesse, mais seremos valorizados. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quem busca demais é visto como carente. Quem sabe se posicionar e esperar se torna desejado. Pare um momento e reflita. Em qualquer dinâmica social, seja um relacionamento amoroso, amizade ou ambiente de trabalho, há sempre duas posições: aquele que persegue e aquele que é perseguido. E quem está no controle da situação? Sempre aquele que é desejado, nunca o que implora atenção. Quando você corre atrás, você está dizendo, sem palavras, que o outro tem mais valor do que você. Quando você para e foca em si mesmo, você transmite a mensagem de que tem algo único, raro e valioso a oferecer. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: o valor de um homem é medido pelo valor das coisas às quais ele dedica seu tempo. Se você dedica seu tempo e energia a alguém que não te valoriza, você está na prática dizendo que aceita ser ignorado. Mas quando você desvia essa energia para si mesmo, para seus projetos, sua evolução, algo mágico acontece. As pessoas começam a te perceber de outra forma. O segredo para sair da posição de quem busca e se tornar o buscado está em um único conceito: autossuficiência. Isso não significa ser frio, arrogante ou distante. Significa que você não precisa da atenção dos outros para se sentir bem consigo mesmo. E quando essa postura se torna natural, as pessoas ao seu redor sentem isso. Elas percebem que você não é como os outros, que não está ali disponível a qualquer momento, que sua presença precisa ser conquistada. Quer um exercício prático? Pare de iniciar conversas o tempo todo. Diminua sua necessidade de validação externa. Se alguém quiser falar com você, que essa pessoa tome a iniciativa. E enquanto isso, invista seu tempo em algo que realmente te faça crescer. O que vai acontecer? Aos poucos, aqueles que antes te ignoravam começarão a sentir sua falta. Vão se perguntar por que você sumiu, por que não está mais ali como antes. E é nesse momento que o jogo vira. E agora que você já entendeu esse princípio, vamos falar sobre algo que torna isso ainda mais poderoso: o poder do desapego estratégico. Porque não basta apenas se afastar, é preciso saber como fazer isso da maneira certa. E é exatamente isso que veremos a seguir. Muitas pessoas confundem desapego com frieza ou indiferença total, mas o verdadeiro desapego estratégico não significa se fechar para o mundo. Significa entender que seu valor não depende da aceitação de ninguém. É saber se afastar sem medo, sem ressentimento e sem a necessidade de provar algo para os outros. Quando você domina essa habilidade, a forma como as pessoas te enxergam muda completamente. O grande erro da maioria é acreditar que precisam demonstrar o tempo todo que se importam para serem valorizadas. Mas a realidade é que quando você se desprende emocionalmente do desejo de ser aceito, você se torna mais atraente.
A segurança que vem desse desapego transmite uma mensagem poderosa. Você não está desesperado pela atenção de ninguém, e isso faz com que as pessoas passem a buscar a sua presença. Epicteto dizia: a liberdade não é alcançada ao satisfazer desejos, mas ao eliminá-los. E isso se aplica diretamente às relações humanas. Quando você elimina a necessidade de provar seu valor para os outros, você automaticamente se destaca. O desapego estratégico não significa nunca demonstrar sentimentos, mas sim saber que sua felicidade não pode estar atrelada ao comportamento de outras pessoas. Você é o centro da sua própria vida e quem quiser fazer parte dela precisa merecer esse espaço. Na prática, isso significa parar de correr atrás de quem não te dá prioridade. Se alguém demonstra desinteresse, ao invés de tentar compensar sendo mais presente, faça o oposto. Recue. Se uma conversa não está fluindo, não tente forçar. Se alguém se afasta, aceite e siga seu caminho sem olhar para trás. Esse movimento inesperado quebra o padrão e faz com que a outra pessoa perceba o que perdeu. O desapego estratégico não é um jogo, mas sim uma mudança interna. Quando você realmente para de se importar com a opinião dos outros e começa a viver para si mesmo, sua energia muda, e essa mudança é perceptível. Pessoas que antes te ignoravam passam a te notar. Aqueles que não te valorizavam começam a te procurar. Mas nesse ponto, a pergunta mais importante é: será que agora são eles que merecem o seu tempo? E essa resposta fica ainda mais clara quando entendemos o próximo princípio: a força da escassez. Porque não basta apenas se desapegar, é preciso saber como tornar sua presença algo valioso. E é sobre isso que falaremos agora. Tudo que é raro tem valor. Ouro, diamantes, obras de arte. Quanto mais difícil algo é de ser encontrado, mais desejado se torna. O mesmo acontece com as pessoas. Se você é excessivamente acessível, previsível e sempre presente, sua presença perde impacto. Mas quando você se torna escasso, sua ausência cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas passam a te enxergar de outra forma e muitas vezes só então percebem seu verdadeiro valor. O erro de muitos é acreditar que precisam estar sempre disponíveis para serem lembrados. Mas o contrário é que é verdadeiro. Se você quer ser valorizado, precisa entender que sua atenção deve ser limitada. Isso não significa sumir completamente, mas sim equilibrar sua presença de forma que ela nunca se torne algo garantido. Se alguém sente que pode falar com você a qualquer momento, que pode te chamar para sair e você estará sempre pronto, não há desafio, não há emoção, não há mistério. Agora, quando sua atenção se torna algo que precisa ser conquistado, o jogo muda completamente. Marco Aurélio escreveu: valorize seu tempo, porque é a única coisa que nunca poderá ser devolvida. Isso significa que, se você entrega seu tempo de forma irrestrita para qualquer um, sem critérios, está na prática jogando fora algo que nunca poderá recuperar. Pessoas de alto valor entendem isso e por isso são seletivas com quem compartilham sua energia. Na prática, a força da escassez se manifesta de várias formas. Em um relacionamento, por exemplo, ao invés de estar sempre disponível, você equilibra a atenção que dá, de forma que o outro nunca tenha certeza absoluta de quando você estará presente. Em amizades, você não é a pessoa que sempre corre atrás para marcar encontros. Você permite que os outros também sintam sua falta. No trabalho, ao invés de estar sempre pronto para fazer favores e assumir responsabilidades extras sem reconhecimento, você aprende a estabelecer limites, deixando claro que seu tempo não pode ser desperdiçado. E aqui vai uma estratégia simples, mas extremamente poderosa. Experimente se afastar um pouco. Se você sempre inicia conversas, pare por um tempo e veja o que acontece. Se você sempre diz sim para tudo, tente dizer não algumas vezes.
Você verá como, de repente, aqueles que te davam como garantido começam a te perceber de outra forma. Mas existe um detalhe essencial. Tudo isso precisa ser feito com naturalidade. Se você tenta parecer escasso apenas para manipular uma reação nos outros, isso não funciona. A escassez verdadeira vem da sua independência emocional, do seu foco na sua própria vida, dos seus próprios interesses. E quando você realmente adota essa mentalidade, a mudança é inevitável. E agora que você já entendeu como a escassez aumenta seu valor, vamos falar sobre um detalhe crucial. A postura de alguém que não implora por atenção, porque não adianta apenas mudar suas ações. A forma como você se comporta, a energia que transmite, pode dizer tudo sem que você precise falar uma única palavra. Antes mesmo de você dizer qualquer coisa, sua postura já comunica quem você é. O jeito como você anda, como olha, como reage a situações inesperadas. Tudo isso transmite uma mensagem clara para o mundo. Ou você é alguém que se valoriza, ou é alguém que está sempre buscando validação. E o detalhe mais cruel é que as pessoas percebem isso de forma inconsciente. Quem implora por atenção geralmente tem padrões claros de comportamento. Fala demais para preencher silêncios desconfortáveis, ri exageradamente para tentar ser aceito, busca aprovação o tempo todo, faz perguntas como: "Você está bravo comigo?" Ou "Por que você não respondeu?" Pequenos detalhes como esses gritam insegurança. E o que acontece com alguém inseguro? Perde valor aos olhos dos outros. Agora compare isso com alguém que transmite autoconfiança. Essa pessoa não força nada, não busca a aceitação a qualquer custo, não tem medo do silêncio, não sente necessidade de se explicar o tempo todo. Ela sabe que sua presença já é suficiente. Sêneca dizia: "O homem que está sempre preocupado com o que os outros pensam nunca será livre." A verdadeira confiança vem do fato de que você não precisa provar nada. E isso se reflete na sua linguagem corporal. Postura reta, olhar direto, gestos firmes, um tom de voz controlado. Não é arrogância, não é frieza. É simplesmente a segurança de quem sabe o próprio valor. Quer uma mudança prática? Comece observando como você entra em um ambiente. Pessoas que buscam aprovação entram de forma hesitante, olhando ao redor para checar se são notadas. Pessoas confiantes entram com naturalidade, sem preocupação em impressionar ninguém. Outro ponto crucial: como você reage ao silêncio. Quem se sente desconfortável com pausas tende a falar demais, tentando preencher o vazio. Mas quem é seguro com si mesmo não tem medo do silêncio, porque entende que sua presença já tem impacto sem precisar de esforço extra. Agora, o mais interessante é que quando você para de demonstrar essa necessidade de ser aceito, as pessoas começam a te perceber de outra forma. Porque você deixa de ser previsível, deixa de ser mais um no meio da multidão. E de repente, aquelas mesmas pessoas que antes não te notavam começam a prestar atenção em você. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo ponto. A consequência inevitável: eles começam a te procurar. Quando você muda sua postura, sua energia e seu comportamento, o efeito é sempre o mesmo. Então, como lidar com isso da melhor forma? Vamos descobrir. O jogo vira no momento em que você para de se importar. Aqueles que antes te ignoravam começam a notar sua ausência. Aqueles que te davam como garantido começam a questionar por que você mudou. E o mais interessante, eles nem sempre entendem o que aconteceu, mas sentem. Sentem que algo está diferente, que a dinâmica mudou. E sem perceber, começam a te buscar. Isso acontece porque o ser humano tem um instinto básico: querer o que não pode ter facilmente. Quando você estava sempre disponível, sua presença era algo garantido. Mas agora que você se afastou, que parou de insistir, que colocou sua energia em si mesmo, você se tornou um mistério. E mistérios são irresistíveis. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu." Ou seja,
Ao invés de tentar revidar a indiferença dos outros com ressentimento, simplesmente mude sua postura e observe a reação. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu foco é sua evolução. Mas, ironicamente, é justamente essa mudança que faz com que aqueles que te desvalorizaram no passado comecem a te procurar. Isso pode acontecer de várias formas. De repente, aquela pessoa que não respondia suas mensagens começa a puxar assunto. Aquele amigo que parecia ter esquecido de você manda um "e aí? Sumiu por quê?" No trabalho, colegas e superiores que antes não te davam importância passam a te enxergar com mais respeito. Tudo porque sua energia mudou. Você não está mais ali implorando por atenção, e isso faz com que sua atenção se torne valiosa. Agora, a grande questão: o que você faz quando eles voltam? Isso depende de você. Você pode acolher aqueles que realmente demonstram valor ou simplesmente seguir sua vida sem olhar para trás. O importante é que agora você está no controle. Você não precisa mais correr atrás. Você se tornou alguém que as pessoas buscam. E no fim, a maior lição do estoicismo é essa: você nunca terá controle sobre os outros, mas sempre terá controle sobre si mesmo. E quando você para de gastar energia tentando mudar os outros e começa a investir em si mesmo, tudo muda. Agora me diz, você já passou por essa experiência? Já notou que, quando parou de se importar, as pessoas começaram a sentir sua falta? Comenta aqui embaixo a seguinte frase: "Eu parei de me importar." E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você quer continuar aprendendo como fortalecer sua mente e se tornar uma pessoa realmente valorizada, já se inscreve no canal.